Muito bom dia! Um abençoado domingo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa live, terceira e última live do ano. Como preparar a sua mente para que você não entre em 2026 com a mesma mentalidade, com as mesmas coisas que você fez em 2025. Vamos chegando, bom dia, Marcela, seja muito bem-vinda. Bom dia, maravilhosa! Já pega aí papel e caneta, uma Bíblia, se você tem Bíblia em casa, porque hoje essa live está extraordinária, viu? Nós já fizemos aqui 2 lives esse mês, onde eu trouxe aí para vocês sobre renovação da mente, sobre renovação, sobre a percepção dos ciclos, né? Quais os ciclos precisam ser rompidos para você mesma trazer essa reflexão, e também sobre a limpeza da mente. Então, hoje eu vou trazer um pouquinho de cada coisa, mas o principal vai ser a gente fazer essa reflexão e também esse despertar de consciência. Sim, porque quando a gente fala sobre preparação, é como preparar um bolo, né? A gente precisa dos ingredientes, a gente vai lá buscar receita, existem processos. E para tudo na vida tem processos, né, mulher? Então seja muito bem-vinda, vai chegando. Enquanto eu deixo uma musiquinha aqui de fundo, eu vou convidar as mulheres aqui. E vamos chegando. E, inclusive, quero que você fique até o final. Nós vamos fazer uma oração, vamos fazer uma respiração. E, com certeza, um conteúdo aí diferente hoje para você. Afinal, nós estamos aí num momento de mudança, né? Literalmente. Quando a gente fala em mudança, o que a gente está falando? Que tem algo para olhar. A mudança de ano, por exemplo, a gente sabe que a mudança vai acontecer no calendário, é um fato. É uma realidade, não é mesmo? E aí, será que eu estou preparada? Será que você, mulher, está preparada para mudar de ano? Ai, Roberta, mas e se eu não estiver preparada, como é que vai ser? O ano vai mudar de qualquer forma, não é mesmo? Então, vamos juntas, né? De repente, o que você precisa ouvir, o que você precisa refletir, o que você precisa internalizar, os sentimentos, as percepções que você precisa nesse momento vão contribuir para você tomar aí algumas decisões. E eu falo que não são decisões, né, difíceis, pesadas, né? Quando a gente usa essa palavra, a gente já pensa em algo muito complicado, mas não. Eu vou convidar você a fazer algo de observação e que traga leveza. Sim, porque se não for leve, se não for para ser tranquilo e leve, né, a situação se torna muito pior, você não faz. E quantas vezes você se propôs a mudar, a fazer algo diferente, e você acabou parando pelo caminho esse ano? Para observar. Não é mesmo? Então, enquanto eu convido essas mulheres corajosas que eu tenho por aqui, vamos lá, vamos chegando, mulheres abençoadas, mulheres corajosas, porque com certeza temos sempre algo para aprender, para desaprender também, não é mesmo? Então sejam muito bem-vindas, vamos lá. Já fiz aqui deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Sempre temos algo para desaprender. E eu quero começar aqui com você com um versículo, é isso mesmo. Eu vou trazer 3 versículos bíblicos hoje que para mim fizeram muita conexão com isso que eu vou falar nessa live hoje. Afinal, nós estamos vivendo num processo, né, mulher? A gente vive nesses processos diários e muitas vezes a gente não percebe que esses processos, eles dependem da nossa, vamos dizer assim, da nossa observação, da nossa respiração, de pequenas coisas do dia a dia. Eu falo que são literalmente coisas simples, sabe? E muitas vezes essa mudança, essa transformação, ela está no simples. Só que precisa realmente ter um primeiro passo. E é muito comum, agora na época de final de ano, a gente parar um pouquinho para trazer essas reflexões. Talvez agora não antes do Natal, porque ainda tem muita correria, tem demanda de trabalho. Vocês estão aqui, estão me ouvindo bem? Eu estou com meu microfone aqui, às vezes ele dá uma interferência. Se vocês tiverem dificuldade de me ouvir, por favor, falem aí, tá bom?
Olá, maravilhosa! Então, assim, sejam muito bem-vindos e eu quero muito que você se sinta à vontade, né? Vai ser aqui uma live de 40, 45 minutos, mas eu quero que nesse período você esteja de estado presente. O que é esse de estado presente, Roberta? Já é uma microdecisão. Puxa, eu tô ouvindo a live, mas eu tô fazendo outras coisas, só que eu não tô prestando atenção. Então, assim, pode estar fazendo outras coisas. Bom dia, maravilhosa, tudo bem? Mas muitas vezes esse prestar atenção, ele está muito mais conectado com o que você precisa nesse momento. E quantas de nós, mulheres, né, acabamos, vamos dizer assim, distraindo o pensamento, distraindo uma atitude, distraindo de algo maior, de um objetivo, de um sonho, de uma meta ao longo do ano. E quando chega nessa época, a gente fala, puxa, se eu tivesse naquele mês feito diferente algo que eu já tinha, que até comecei, né, e parei pelo caminho, ou algo que eu coloquei ali, eu falei, isso aqui eu vou realizar. E quando vê, o ano acabou e você não realizou. Mas assim, mulher, com muito acolhimento, com muita amorosidade, né, que eu uso muito essa comunicação aqui, eu quero que você reflita sem se culpar, tá? Sem julgamentos, né? Aqui nessa live também é um lugar de ambiente acolhedor, sem julgamento. Então, mais uma vez, quem está chegando agora, pega aí um caderno, um papel e a caneta, de repente para anotar aí alguns insights, e a Bíblia, né? Que eu trago todas as questões emocionais aqui, para quem ainda não assistiu nenhuma live minha, tudo que eu trago aqui relacionado ao emocional também está conectado com o espiritual, porque a gente não tem como separar isso, de maneira nenhuma. E que bom, né? E automaticamente isso também reflete no nosso físico. E à luz da Bíblia, tá? Então eu vou começar com o primeiro versículo, que está lá em Mateus, no capítulo 11, se você quiser abrir aí. Talvez você já ouviu algumas vezes, né? Talvez você já ouviu algumas vezes essa passagem. Lá no capítulo 11, no finalzinho do capítulo, tá? Eu vou ler só o versículo 28 e 29, mas depois eu convido você a ler tudo, que fala assim, ó, um convite de Jesus. E eu creio, mulher, eu creio mesmo, sou uma mulher cristã, uma mulher que segue Jesus, eu acredito muito que Deus usa as pessoas, né? Eu acredito que usa você, me usa quando você está com o coração aberto para levar algo e também para receber. E pode ter certeza que o que eu vou trazer aqui para você também é para mim. E isso nos deixa muito mais fortalecidas, né? Emocionalmente, nos sentimentos. Só que eu quero te fazer uma pergunta. Como você vai preparar, como você vai receber o novo se você está se sentindo com pesos, com sujeira emocional, com acúmulos, né? Eu tenho falado muito sobre isso, até porque eu estou vivenciando 7 dias de limpeza emocional lá na comunidade Corajosas. Algumas mulheres corajosas estão acompanhando comigo, outras vão fazer depois. Só que é preciso a gente fazer alguma coisa. Mas quando fala em fazer, mulher, eu sei que às vezes se torna pesado esse fazer, mesmo que seja algo pequeno. Por quê? Porque você pode estar cansada, né? Então, lá em Mateus 11, 28, né, Jesus convida você. Ele fala assim, né? Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, né? De carregar as suas pesadas cargas. Algumas Bíblias falam sobrecarregados. E eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e eu tenho um coração humilde. E vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Olha que lindo, né? Eu falo que é lindo, é forte, é emocionante, porque Jesus, né? Jesus já deixou isso, né, há muito tempo atrás, 2000 anos atrás, para os seus seguidores, para quem estava ali com ele, né, naquele momento, e ele deixou essa palavra também para você hoje. Será que você não está tão preocupada, né, com ocupação antes, não está com a cabeça tanto no futuro, confiando, né, desconfiando de tudo e de todos, e isso tem te tornado cansada? Olha, Roberto, talvez não seja isso, talvez seja um cansaço de realmente acúmulo de trabalho, engolir o choro, de dizer sim para todo mundo, medo de dizer não, e outras coisas por aí.
ou então no modo de fazer tanto para agradar tudo e todos, que isso também se tornou cansativo. Então, mulher, eu já trago você para essa primeira reflexão dessa live. Como eu vou preparar a minha mente para não repetir os mesmos erros, ou então as mesmas repetições, talvez não sejam erros, talvez sejam repetições. Como eu vou me preparar para 2026, eu vou fazer algo diferente, ou vou perceber uma mudança na minha própria vida, se eu ainda estou com todas essas questões mal resolvidas. E aqui Jesus convida para você não só descansar, mas também ele fala que isso pode ser leve. O próprio Jesus falou que pode ser leve. Então, eu já trago essa reflexão para você. E quero te trazer aqui alguns passos, tá? Para te ajudar. Tá fazendo sentido, mulher? Tá me ouvindo? Então, esse é o primeiro direcionamento dessa live. Fica aqui que a gente vai fazer um exercício, a gente vai fazer uma respiração e vai te ajudar bastante também a refletir. Porque sim, essas lives aqui agora, elas têm profundidade, né? Eu demoro para fazer algumas lives aqui, mas quando eu trago muito dentro do que as mulheres estão buscando, né? O que eu atendo no dia a dia, as mulheres que chegam até a mim. Maravilha. Só, obrigada, viu, Josi? Oi, Josi, quanto tempo? Fazia tempo que eu não via você por aqui. Então, mulher, esse é o primeiro direcionamento. Tá, Roberta, vamos lá. Você me falou que eu estou cansada. E aí, o que eu faço com isso, né? Primeiro lugar, descansar. O que é esse descansar, Roberta? O descansar, ele existe em várias formas, tá? Talvez, em primeiro lugar, você precisa observar o que é esse cansaço. Esse cansaço, ele pode ser físico, ele pode ser emocional, ele pode ser mental, né? Ele pode ser tudo junto. E pode ser um cansaço de coisas que você está carregando há muito tempo. Um problema mesmo, uma dor, um ressentimento, algo que você não conseguiu resolver, uma frustração, tá? Então eu quero trazer aqui algumas percepções. Como que você pode trazer essa percepção para que você seja uma mulher mais leve emocionalmente para o próximo ano, tá? Então, a primeira coisa é qual é a sua verdade. Porque se eu não tenho clareza de qual é a minha verdade, o que é verdade, Roberta? É a realidade. Infelizmente, nós mulheres temos vamos dizer assim, isso é muito da mulher, tá? Temos não é generalizado, mas é muito da mulher. Temos um probleminha, vamos dizer, né? Que quando eu não consigo lidar com algo, ou quando eu não sei o que está acontecendo comigo, ou algo que está me incomodando muito, eu prefiro jogar para debaixo do tapete. O famoso jogar debaixo do tapete. E aí eu deixo aquilo ali. Ou então eu nem sei o que está acontecendo, então eu não vou buscar. Sabe quando você percebe, puxa, tem uma dorzinha aqui e eu vou deixar, não é nada. Sabe aquela história? Não é nada. De repente aquela dorzinha vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando e poderia ser algo, de repente até uma doença, né, grave que já está ali enraizando. Então olha como isso é sério. Então, mulher, qual é a sua realidade? Encarar a realidade é um desafio. Mas como que você pode fazer isso sendo leve, né? Primeiro lugar, observando onde você está. Qual é o seu ambiente, quem são as pessoas com quem você convive, observar o que você ouve da sua família, o que você diz, como você reage, do seu trabalho, no seu dia a dia, como estão as suas emoções, se você se sente mais para baixo, mais triste, momentos mais tristes, ou momentos mais de ataque, nervosa a todo momento, ou paralisada, puxa, Roberta, me sinto apática. Parece até que eu não tenho emoção. Eu ouço muito isso também. De mulheres que falam assim, Roberta, parece que até que eu não tenho emoção, porque eu não tenho reação. Isso também é um desequilíbrio emocional. Então, tudo isso que eu tô falando para você, mulher, é uma autopercepção sobre algo que não está claro, tá? E esse não estar claro é uma verdade que talvez você não tá conseguindo ou ainda não quis encarar, tá? E não precisa ser tudo. Tava até conversando com uma amiga muito querida aí, deve ter visto as minhas fotos aí na sexta-feira, fazia muitos anos que eu não encontrava com ela, não conversava, né? E nós tivemos uma conversa muito profunda e uma das coisas foi eu falar isso pra ela. Eu falei, olha, o momento que marcou muito a minha vida foi quando você falou assim, Roberta, agora você tá com esse problema. Não dá pra resolver tudo de uma vez. Você precisa dar um primeiro passo. Qual vai ser o primeiro passo? Então eu pergunto pra você, mulher, por onde você vai começar?
Por onde você vai priorizar? E essa é uma das palavras que eu quero te trazer também aqui. Priorização. Enquanto você não percebe, não traz isso para a realidade e fala assim, por onde eu vou começar? O que eu preciso resolver primeiro? Então, o que eu preciso centralizar o foco? Trazer uma atenção, trazer uma presença, tá? Inclusive, isso faz com que você encare medos que você ainda não encarou. Porque, mulher, a grande realidade é que quando a gente paralisa, quando a gente não olha, quando a gente fica ali nesse lugar, e o ano todo, talvez, ou então há anos você está nesse lugar, você percebe que é o medo. Na verdade, por trás é o medo. E esse medo, talvez ele não é de agora, ele existe de um outro tempo da tua vida. E agora que ele está ficando maior, porque você está paralisando. Ou então é o medo que você está sempre fazendo, no lugar de fazer muito e deixando isso de lado, tá? E fazendo de conta que ele não tá aqui, mas ele tá. E aí chega uma hora, mulher, que esse fazer também é perigoso. Porque sabe aquela história do copo que transborda? Então é sobre isso, tá? Então isso é uma das coisas que eu quero trazer para você. E a priorização. O que eu vou priorizar? O que eu vou colocar em primeiro lugar, né? Além de Deus, né? Além da minha família, que eu sei que vocês têm, muitos de vocês têm filho pequeno e tudo mais. Mas assim, o que você precisa realmente priorizar? Como você pode cuidar da sua casa, né, da sua família, do seu trabalho, dos seus negócios, de coisas que você tem aí no dia a dia, se você não cuidar de você? Se você não olhar para você, se você não parar, observar e entender como você está se sentindo. E mulher, chega uma hora que isso precisa acontecer. Porque se você não faz isso de uma forma leve, natural, né, segurando aí na mão de Jesus, olhando para ele e falando assim, olha, Jesus já falou que eu poderia fazer isso de forma leve, né, para eu deixar essa carga desse descanso na mão dele, mas também fazer a minha parte. O que vai acontecer? Vai aparecer no corpo, porque o corpo fala, né, é uma gripe muitas vezes, é uma dor de cabeça, é um incômodo, é umas brutuejas que a gente chama, né, umas pintinhas, uma alergia, tudo isso. É uma reação corporal que pode vir quando você acaba não olhando para isso, tá, mulher? Tudo isso está ligado a essas autopercepções. E, por último, aqui dentro disso aí que eu estou trazendo para você, é a evitação das coisas. Então, assim, emocionalmente, eu já estou com esse acúmulo, emocionalmente eu não estou olhando para isso, emocionalmente eu estou, né, em desequilíbrio em alguma dessas emoções que eu falei para você, e também eu evito. E isso, a gente chama isso de fuga. E essa fuga, ela traz danos. E eu falo que isso já puxa para os riscos. Quais são os riscos de eu não olhar para isso? Quais são os riscos de eu não me preparar, de eu não cuidar, de eu não dar um primeiro passo? Existem riscos, mulheres. A gente, assim como a gente corre o risco de tomar uma decisão de algo muito, né, maravilhoso que a gente quer na nossa vida, né? Vamos supor, eu tenho um sonho de comprar um carro. Qual é o risco de comprar um carro? Vários, né? De eu bater o carro, de acontecer alguma coisa que eu não esperava. Enfim, existem riscos. É claro que ninguém compra algo pensando no pior, de maneira nenhuma. Ninguém casa, ninguém entra num relacionamento pensando que vai acabar. Olha aí. É uma coisa que eu sempre falo para minhas clientes nos atendimentos. Ninguém entra num relacionamento achando que vai acabar. Então, assim, mulher, isso também é uma forma de consciência. O que eu não quero? Então, assim, quando você evita, você vai acumulando. Então, o que eu preciso fazer também, Roberta? Observar isso, tá? Então, tudo isso que eu tô falando para você mesma já pode tá anotando aí, deixa eu ver, tá anotando ali para você, ou depois você pode também rever essa live, porque se eu evito, eu estou ainda, né, deixando de fazer algo, ou deixando de olhar para algo importante. Tá, então eu não vou mais evitar, eu não vou tomar uma atitude, mas qual que é essa atitude, mulher, nem precisa ser algo grande, tá? No sentido de mudar de casa, mudar de país, mudar de cidade, mudar de trabalho, mudar de roupa, mudar de cabelo, porque isso também tem muitas mulheres que acabam sem perceber, inconsciente mesmo. Nossa, tem muitos casos assim, né? Tem uma amiga muito querida que se tornou minha cliente aqui em Curitiba, que ela falou, Roberta, como a autoestima é importante, a gente valorizar essa autoestima de dentro para fora, né? Que a gente também traz a autoestima aqui dentro de tudo isso. Porque quantas mudanças na minha vida que eu achei que eu precisava mudar por fora.
Então, assim, eu passava por uma frustração, eu passava por um medo, eu passava por uma situação conflitante, eu ia lá, ia pro salão, mudava o cabelo. Ela falou, vivia com cabelo de cores diferentes. E não é errado, não tem nada demais com isso. Só que no caso dela, a percepção dela foi que ela descontava essa mudança em algum lugar. Ela precisava ver, os olhos dela precisavam ver alguma mudança, como se fosse uma necessidade de transformação, de mudança. Na verdade, é transformação, a gente vai falar sobre transformação. Uma necessidade de mudança, para dar um alívio, para dar uma sensação de que estava tudo sob controle. E ela falou que passava 2, 3 dias, ela olhava no espelho e ela falava, meu Deus, o que eu fiz com o meu cabelo? O que eu fiz com a minha pele? O que eu fiz, sabe assim? Fazia procedimentos estéticos, né? E reforço, mulher, não é sobre o que você faz ou você deixa de fazer, se é bom ou se é ruim, mas em qual é a motivação, o que está por trás de algumas mudanças. E lembra, onde existe excesso, existe uma falta. Então, isso também é uma forma de observar, tá? Então, a gente está trazendo aqui uma mistura de riscos, de eu não olhar, quais são os riscos que eu corro de estar num novo ano, entrando numa virada de ciclo, porque, sim, virada de ano é uma virada de ciclo, na vida de todos os seres humanos, né, no mundo todo, e que naturalmente esse inconsciente, a gente chama de inconsciente coletivo, o inconsciente coletivo traz essa necessidade de mudança, né, só que eu posso mudar várias coisas e não continuar, e não permanecer nessa mudança. E aí, como é que a gente faz? Ainda tem esse risco. E se eu não permanecer, Roberta? Corre esse risco. Por quê? Porque você está dando passo de mudança, mas ainda assim não resolveu o que precisa resolver na raiz. Então, a que eu tô te trazendo aqui hoje, mulher, é uma consciência de micro decisões, micro passos que você pode fazer. Uma delas é assistir essa live e anotar o que eu tô falando, as coisas que estão fazendo sentido para você, né? E aí, dentro de tudo isso, um dos principais riscos, tá? Que é muito comum, né, na repetição para um próximo ano. É a procrastinação, que isso é muito comum, você olhar para trás e falar quantos anos, 2, 3 anos, talvez não só esse ano, mas 2, 3, 4, 5 anos atrás, eu olho para trás, eu me comprometi, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo e não fiz. Eu queria ter mudado isso, mudado aquilo e não mudei. Eu queria, então, sabe os cis? E aí você começa até sentir pesada, né? Sentir cansada, sentir frustrada, você fala, não vou fazer mais, vou desistir disso. E aí, mulher, entra um ponto crucial aqui nessa conversa nossa, né? Nessa live. É sobre o medo, não só o medo, mas o desistir, né? Quantas coisas você tem desistido, né? Desde que você parou para perceber que entra ano, sai ano e as coisas não vão do jeito que você gostaria. Ou então você foi surpreendida com coisas novas e você fala assim, Roberta, mas como que eu vou olhar para algo de 5 anos atrás, sei lá, de 3, 4 anos atrás, se todo ano aparece uma coisa nova para eu resolver, para eu lidar, né? Então tá vendo como tudo é um processo? Porque isso pode acontecer, as crises podem vir, os imprevistos podem acontecer, as coisas, situações podem surgir sem você esperar, né? Porque na verdade não existe nada do nada, isso não existe, nada vem do nada, nada vem por acaso, isso não existe. Inclusive tá em Mateus também essa explicação, tá? Depois você vai ler ali Mateus 10, 26. Vou deixar aí para você ler depois, refletir. Mateus 10, 26 tem uma passagem que Jesus deixou mostrando que nada vem do nada. Tá? E aí, mulher, para a gente não perder o foco aqui dessa live, eu quero trazer uma outra pergunta para você, né? O que você decide agora, o que você já pode tomar de decisão do que você não quer levar para 2026? E essa micro decisão que eu falo aqui para você agora já é um passo de coragem, é de anotar. Puxa, Roberta, não sei responder essa pergunta. Tá tudo bem? Quero deixar aqui para você pensar. Até dia 31 de dezembro. Uma coisa, não precisa ser várias, uma coisa. O que eu decido não levar para o próximo ano? Vou dar exemplos. O que eu, Roberta, decido não levar para o próximo ano? O que eu, Roberta, decido a desorganização mental, né? Porque eu falar emocional, eu trabalho muito, né? Até porque eu trabalho com isso. Então, o emocional. Roberta, mas pode separar?
Pode separar nessa hora. Apesar de o mental andar com o emocional, pode separar. O que é o mental? É as coisas que estão na consciência. Então, eu busco tanto as questões do inconsciente, até para trabalhar, para lidar com a minha própria vida, ou coisas que surgem que eu, puxa, isso aqui a gente já precisa colocar aqui numa questão emocional para ser trabalhada. Então, eu vivo hoje muito nesse lugar, de estar sempre buscando não, mas estar sempre trabalhando o emocional que vem do inconsciente. Ainda, porque a vida é um processo e a gente sempre vai lidar com isso. Mas o que está no racional? O que está no racional? As coisas do dia a dia. Então, detalhes do dia a dia que já estão no automático, inclusive, né? Eu percebi isso muito agora, nessa semana, que eu mesma, no acompanhamento com as meninas lá, as mulheres da comunidade Corajosas, eu mesma percebi, na minha limpeza emocional, essa questão da desorganização mental. O que é desorganização mental? Eu coloco tantas coisas para fazer, muitas vezes, e eu não dou conta. E ninguém dá conta. Eu não me cobro mais, antigamente eu me cobrava. Mas aí eu fico assim, puxa, isso aqui eu podia ter priorizado no lugar disso. Eu não deveria ter feito isso. Eu deveria, nessa semana, aproveitar a minha ciclicidade, aproveitar a minha semana da TPM e ter feito isso. E é uma coisa que eu sempre trago para as mulheres que passam por processos comigo. Então, mulher, olha o quanto isso é um processo, né? Vou tomar uma água aqui. E aí, mulherada, tá fazendo sentido que a gente já vai pra preparação. Tá fazendo sentido, virou alguma chavinha aí, eu falo que não virou a chave não, conectou uma pérola, aqui ó, as pérolazinhas aqui ó. Conectou uma pérola aí, porque nós somos mulheres preciosas, né? E a preciosidade está dentro da gente. Quanto mais pérolas a gente vai encontrando dentro da gente, mais ela vai se tornando rara, né? Então, conectou uma pérola aí dentro de você? Ai, que linda, Marcela. Fico feliz em ouvir, viu? Muito bom. Então, vamos continuar aqui. Várias, que bom. Vocês estão quietinhos, eu fico pensando, será só aqui, porque esse Instagram, ele engana a gente. Às vezes está dizendo que tem 3, 4, que não tem ninguém mais. Ou vice-versa, né? Vamos lá, se prepare. A gente vai continuar aqui, porque a gente vai daqui a pouco para uma respiração, ó, 9h30, só 20 minutos praticamente só de reflexão e consciência, né? E, por último, o outro risco, né? Vou ainda trazer sobre os riscos da gente não se preparar, tá? Esforço sem resultado, vou trazer 2 de uma vez só. Esforço sem resultado, e isso é muito frustrante, principalmente para nós mulheres, e autossabotagem. 2 riscos. E, Roberta, então se eu me preparar, eu nunca mais vou ter isso? Isso não existe, né? Isso se chama vida. E vida, ela é de altos e baixos. Ela é, assim como nossos hormônios, cíclico. Nós somos mulheres cíclicas, o ser humano é cíclico. Então, somos pessoas de fases, as fases elas viram muito de acordo com a questão também de virada de ano, mas no caso da mulher, principalmente voltada à questão hormonal. É isso, se vocês voltarem umas lives aqui para trás, vocês vão encontrar conteúdo só sobre isso, onde eu falo sobre hormônio com emoção espiritual. Teve uma época que eu falava muito sobre isso, ainda esse ano, tá? Então, mulher, isso faz total diferença na nossa vida. Total. Por quê? Esforço sem resultado. Então, assim, eu quero um resultado, eu quero ter algo, eu quero buscar algo na minha vida, e quando eu parece que eu faço e não saio do lugar. Já teve essa sensação também? Mulher, já tive muito disso, viu? Muito. Graças a Deus, eu me libertei disso, né? Vou dizer que eu me esforço algumas vezes e não vejo da forma que eu gostaria? Acontece. Só que tem um detalhe também. A preparação. Será que eu estou preparada para receber? Será que eu estou preparada para chegar nesse lugar? Para ter esse resultado? Quando eu falo resultado, mulher, vou trazer numa linguagem bíblica, os frutos. Será que eu estou preparada para colher esse fruto? Será que eu plantei, eu semeei, eu esperei a terra germinar, né? Esperei a terra fazer o processo dela para que essa plantinha, essa árvore começasse a crescer para depois eu colher? Olha aí. Então, assim, isso faz parte da preparação. Eu vou trazer de forma bem breve, nem vou abrir lá, mas lá na história de José, né? Acho que tá lá em Gênesis, Êxodo, saída do Egito, tá por ali, começo da Bíblia, tá? Se você lê toda, faz tempo que eu não leio, mas eu li muito tempo.
E fica muito na cabeça, né? A história de José, também lembro que assisti filmes, séries sobre isso. E José, né? José do Egito, ele tem uma história, um legado que ele deixou muito grande sobre isso, né? Quantos anos ele passou da vida dele, muitas vezes na dor, né? No caso de José, ele passou muito na dor, foi preso injustamente, sofreu, enfim, justiça, humilhação. Olha quantas feridas aí que foram abertas, foram percebidas na vida de José quando ele passou pelo que ele passou lá no Egito. Só que ele passou por um processo tão profundo que Deus queria mostrar para ele algo tão grande, que quando ele chegou nesse lugar, que talvez, né, eu acredito que ele nem esperava que isso ia acontecer, eu acho que ele nem esperava, ele chegou num lugar onde as pessoas que conviveram com ele, o próprio pai, né, a família que conviveu com ele por anos, né, porque ele foi ainda entre criança e adolescente para o Egito, ele teve uma transformação tão grande e foi de dentro para fora, né, que naturalmente de fora reluz, né, e aí eu já falo para vocês abrirem aí em Isaías 30, enquanto eu falo aqui para vocês. O que José passou foi tão transformador, literalmente, né, transformou a dor, que os próprios familiares não o reconheceram. E aqui, mulher, eu conecto também com essa palavra, então, de Isaías 30. Até trouxe ela essa semana também, só um versículo porque eu meditei nela, mas eu quero trazer agora na live para você. No capítulo 30, no versículo 15 de Isaías, que Deus falava com Isaías, foi inclusive aqui que teve a maior preparação da chegada de Jesus, da chegada do Messias. O profeta Isaías trouxe isso, né? E Deus falava com Isaías diretamente. E uma das falas foi o seguinte: o Senhor, o Santo Deus de Israel, diz ao seu povo: se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Ficarem tranquilos e confiarem em mim, eu lhes darei a vitória. Mas vocês não quiseram fazer o que eu disse. Pelo contrário, disseram assim: não, nós vamos montar cavalos ligeiros. Presta atenção. E assim escaparemos do inimigo. Tô vendo que essa live vai um pouquinho mais para frente, hein? Mas tá bom. Pois fujam, se puderem, mas os cavalos dos inimigos são mais ligeiros do que os seus. Eu vou parar aqui no 16, tá? Porque aqui é bem profundo também. Mas o que eu quero trazer para vocês? Qual foi vamos dizer assim, o discernimento mesmo, sabe? O que o Espírito Santo me dirigiu, me guiou sobre isso. O cavalo, normalmente ele corre, não é mesmo? O que o cavalo representa? O que o animal cavalo representa quando você lembra? Bom dia, maravilhosa! Que bom ver você por aqui. Depois você volta a partir desse começo que, essa live está muito aprendizado, hein? Conhecimento e reflexão, viu? Vamos juntas aqui, mas continua por aqui. Estou aqui no segundo versículo, trazendo essa conexão sobre a preparação. E aqui, tem duas coisas. Primeiro lugar, o que Deus deixou como um ensinamento, né? Como um direcionamento. Ele falou para o povo. E o povo, muitos não obedeceram. A gente sabe disso, né? E voltarem para ficarem calmos. Mulher, olha essa palavra. Quantas coisas a gente busca, a gente quer, lembra que a gente está falando sobre 2 riscos? O esforço sem resultado e a autossabotagem. Ou seja, os meus frutos, a minha colheita, o que eu quero, será que eu estou com essa calma? Será que eu estou nesse lugar de receber isso? Olha que conexão que o Espírito Santo fez aqui comigo também agora. Então, assim, fiquem tranquilos e confiem em mim. Não é na luta, não é na guerra, não é no caos, não é na crise que as coisas vão acontecer. E aí? Né? E aí, o que a gente faz com isso? Vamos lá. Outra coisa aqui, Cavalo representa, né? Pensando na utilidade do cavalo, ele é um animal que corre, ele é um animal de velocidade,
É isso que eu quero trazer aqui para vocês. E aqui a Bíblia fala, e assim escaparemos do inimigo, né? Para montar os cavalos, para a gente correr, para a gente sair desse lugar, para fugir. Mas trazendo para isso tudo que a gente está conectando aqui, mulher, aqui traz muito sobre a época né, que eles brigavam, que eles lutavam, que eles fugiam dos inimigos, né, fisicamente falando. Mas hoje, quem são os nossos inimigos? Quem são? Né? Hoje, nos dias atuais, quem são os nossos inimigos? Quem é o teu maior inimigo? Fala para mim, quem quer me arriscar de responder para mim? Quem é o seu primeiro e pior inimigo? Hã? Querem responder? Alguém se arrisca? Ó, que estamos falando sobre risco, hein? Vale a pena se arriscar. Vamos? Então vamos lá, vou falar. Mulher, o nosso pior inimigo e o primeiro inimigo, isso mesmo, eu mesma. Concordo, Jéssica, esse aí é o segundo. Esse é o segundo. Mulher, eu mesma. É eu que me saboto. É eu que não me comprometo. É eu que falo que vou começar na academia e final de janeiro eu já parei na academia. É eu que falo que vou começar o regime. No dia 15 de janeiro eu já desisti. É eu mesma. Nós mesmas, que somos o nosso pior inimigo. A gente vai contra a gente mesma. Olha aí. E aqui, isso aqui tá conectando com a questão do cavalo ligeiro. Eu quero tudo para ontem. Eu quero colher o fruto antes de plantar. Eu quero chegar no lugar antes de passar pelo processo. Olha aí, né? Eu quero ter eu quero construir, eu quero ter um terreno, comprar uma casa, ter uma casa e começar pelo teto, né? Pela estrutura do telhado. Por onde começa uma casa? Pelo alicerce, né? A árvore dá frutos quando a gente planta a semente, começa na semente. Não é verdade? Olha aí. E mulher, olha que legal isso, né? É muito bom essas pérolas que viram, porque isso faz com que a gente mesma perceba os pequenos detalhes. Lembra que eu falei? Precisa ser leve. Jesus falou que é para ser leve. E aí? E por que ainda assim eu fico querendo, me chicotear ou pegar um fardo, né, um saco bem pesado e colocar nas minhas costas e sair carregando a cruz que na verdade não é minha? E aí? Vai ficar gravada, vai sim, tá? Começar a preparação do solo. Se puder ficar mais uns minutinhos, eu vou fazer uma técnica aqui, tá bom? Pra gente fazer juntas. Olha aí, mulher. Então, assim, já estamos indo pro final. E a última palavra que eu vou trazer aqui para você tá no Isaías, também no capítulo 60. Então, como me preparar, Roberta? Tranquilo, depois você volta aqui e assiste até o final, tá bom? Deus te abençoe. Ótimo domingo. Então, assim, mulher, como me preparar? Como me preparar para isso? Se tem tantas coisas, mas você já percebeu o que eu preciso fazer. Vamos lá. Eu vou trazer já o último versículo, tá? Que eu quero que você reflita também. Lá em Isaías 60, fala assim, no versículo 1, no capítulo 1, levante-se Jerusalém, que o seu povo brilhe de alegria, pois já chegou a luz. Que o seu povo brilhe de alegria, porque já chegou a luz. A glória do Senhor está brilhando sobre você. A glória do Senhor está brilhando sobre você. A terra está coberta de escuridão, os povos vivem nas trevas, mas a luz do Senhor está brilhando sobre você. E sobre você aparece a glória de Deus. Mulher, vamos lá. Esse versículo é maravilhoso, porque é o último versículo que eu trago nessa reflexão sobre uma esperança. Se você estava pensando em desistir, se você estava com essa sensação de que você não ia conseguir mais, se você já estava desanimada até mesmo pensando no próximo ano, um novo ano nos traz esperança, nos traz alegria, nos traz alguma coisa, mas eu não sei o como fazer isso, então o como está aqui. O como, você acabou de descobrir o como, né? Volta nessa live para você lembrar, trazer ali as reflexões, mas descobrir, né? Entender, observar, olhar para a sua verdade, fazer todas essas reflexões,
Porque quando você coloca no papel, quando você faz isso, inclusive escrevendo, mulher, isso dá um poder, isso é neurociência mesmo. Né? Neurocientificamente, você manda um comando para o seu cérebro que aquilo é muito importante. E por mais que você não faça naquele momento, vai chegar uma hora que o cérebro vai pedir. E as emoções, né, as células vão reverberar em algum momento na sua vida. Vão, sabe, borbulhar aí dentro de algo que aconteça. Então, mulher, essa preparação, agora que você tem essa consciência, para que você não viva nesses riscos, para que você não fique mais nesse lugar emocionalmente, como eu posso me preparar? Então, essa preparação pode ser a partir de agora dessa live, você tendo esse conteúdo ou buscando outros conteúdos, mas eu sempre oriento, mulher, se você tem de algum lugar que você busca, alguma metodologia emocional e espiritual que você busca, ótimo. Se você ainda não tem, ou se você, no lugar onde você está não faz sentido, fica por aqui, né? Fica por aqui que eu tenho certeza que eu vou segurar na tua mão. Mas uma dessas questões, mulher, qual é a esperança? Qual é a esperança? Deus quer brilhar através de você. Deus quer trazer esse brilho que você talvez não está vendo. Eu já tive nesse lugar, tá tudo bem. A gente não se vê mais brilhando por algum motivo, né? Então, assim, o que eu preciso fazer, Roberta? É reconhecer, é entender que, puxa, é possível fazer diferente. De alguma forma eu vou dar algum passo, né? Então, essa preparação, ela tá ligada a um posicionamento. Quando eu me posiciono de falar assim, eu vou me escolher. Eu não vou ser mais a minha maior inimiga e a mais forte inimiga. Eu vou ser, vai ser ao contrário. Eu vou ser a minha amiga. Eu vou ser a minha amiga. Eu vou ser a minha priorização. Eu quero isso, eu preciso disso. E isso, mulher, é libertador. É literalmente libertador. E eu tô te convidando aqui agora, não só para uma mudança, mas para uma transformação. Só que essa transformação, ela precisa ter passos de mudança. Então, como eu posso me preparar para 2026? Começando hoje. Ah, Roberta, mas hoje é dia 21, hoje é dia 22, hoje é dia 23, o horário, o dia que você assistir essa live, não tem problema. Comece. A Roberta já virou o ano, e agora? Não tem problema. Comece. Comece. Dê esse passo de coragem por você, né? Inclusive, um deles é um passo de coragem. Então, assim, as preparações, ela tá ligada sobre a limpeza emocional que eu tenho feito aqui, que você pode até acompanhar nas lives, atualizar os pensamentos. Então, isso tudo você pode fazer com os conteúdos que eu trago aqui no YouTube, tá? Fortalecer os limites. Então, assim, puxa vida, eu tenho um limite até aqui, eu não aguento. Chegou aqui, eu não consigo mais. O que eu preciso fazer a partir de agora? De repente parar, porque se você continuar em algo que você tá vendo que está cansada, sobrecarregada, pesado, vai estourar, né? Vai estourar, de alguma forma estoura. Reorganizar essas prioridades, mulher. Então, qual que são as prioridades na minha vida hoje? Puxa, mas Roberta, eu tenho casa, eu tenho filho, eu tenho isso, eu tenho... Você tem, mas antes de você ter, você é. Quem você é? Qual é a sua prioridade nesse momento? Se eu não estou me colocando em primeiro lugar, observando, cuidando de mim, como que eu posso fazer isso? Já vamos fazer isso, tá? E escolhendo um movimento de coragem. Esse movimento de coragem, mulher, está nas suas mãos a partir de agora, tá? E sim, não querer fazer tudo do teu jeito, porque para ter resultados diferentes, você precisa tomar decisões diferentes, tá bom? Então nós vamos fazer agora uma oração, uma mentalização aqui junto comigo, e vamos ter essa consciência a partir de agora. E eu quero te ajudar. Só depende de você agora realmente ter essa consciência e falar assim, eu preciso disso, Roberta. Eu preciso brilhar. Chegou, eu não quero mais ficar nessa escuridão. Ou se eu já estou brilhando, mas eu ainda não me frustro e paro e desisto, o que ainda eu preciso olhar? O que eu preciso limpar? O que eu preciso curar? Tá? Porque é sobre cura também. É sobre cura. Vamos lá, mulher? Então vamos lá. Vou colocar aqui uma música, eu quero que você se conecte aqui comigo, para que juntas a gente possa fazer aqui esse exercício. Vamos fazer aqui um breve exercício emocional, para que a gente consiga, você consiga, né, realmente ter isso mais claro dentro de você, porque é sobre sentir.
Quando a gente sente, mulher, as coisas se tornam muito mais tranquilas. Pode ter certeza, essa leveza vai fluir de dentro para fora. Tá bom? Vamos lá. Quero que você se coloque aí numa posição confortável. Se você está deitada, ótimo, porque você já está confortável. E você vai respirar profundamente, soltar o ar lentamente, deixe os braços soltos do lado do corpo. Vamos lá. Respire profundamente. Solte o ar lentamente. Mais uma vez. Solte o ar. E mais uma vez. Isso. Faça 5 respirações tranquilas e profundas, conscientes. Isso. E agora eu quero convidar você a fechar os olhos. Isso mesmo. Eu vou ficar aqui com os olhos abertos, porque eu vou observando aqui quem está entrando, quem está falando. Mas eu quero que você, nesse momento, se conecte somente aqui com a minha voz. E observando a sua respiração. Observe todo o seu corpo. Sinta aí os seus pés, as suas pernas, os seus braços, as suas mãos. Mexa aí lentamente cada parte do seu corpo. Lá em Romanos 12, a Bíblia fala sobre que cada parte do corpo tem uma função, tem um valor. E essas partes, elas representam o que você precisa para ser transformada. Então, permita-se sentir transformada através desse momento. Com os olhos fechados, quero que você se veja caminhando numa praia, num jardim, num parque. Permita sentir como é a leveza do corpo, da caminhada, dos braços se movimentando, do tempo, olhando para o céu azul como céu de brigadeiro, o sol iluminando o seu rosto. Sinta esse movimento, um movimento que te traz leveza, que te traz cuidado, que te traz clareza, que te traz atenção. É só você com você mesma nesse lugar. Sinta, permita sentir. E você vai mexendo tranquilamente os seus braços, as suas mãos, o ombro, os ombros, a nuca, como se você estivesse descarregando algo, como se você estivesse soltando um peso, soltando algo que você carregou por tanto tempo, mas que você agora começa a soltar. E você vai caminhando, é uma caminhada que vai te trazendo uma tranquilidade, uma alegria, uma sensação de bem-estar. Permita sentir. E nessa caminhada, você vai ver uma porta. E você vai passar por essa porta, você vai abrir essa porta e você vai passar por ela. Essa porta representa um ciclo que você está entrando, um novo ciclo. Ele ainda não começou, mas você vai dar agora o direcionamento para você começar. Você vai fazer isso, mulher. Então sinta que ao atravessar essa porta, você se depara com uma luz. E essa luz é uma luz do sol, é uma luz do céu, é uma luz que brilha tão forte que você sente cada célula do seu corpo sendo tocada. E esse toque te traz cura, te traz alívio, te traz o bem-estar que você precisa para você continuar nessa caminhada.
e nessa jornada. E você agora respira profundamente e solta 2 vezes com a boca aberta, sentindo um alívio, um fortalecimento. E agora você ora, reza, como você achar melhor essa palavra. Porque eu vou orar por mim e por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos por esse momento, por essa manhã, por esse último encontro online com essas mulheres corajosas, com essas mulheres que ainda vão assistir essa live, as que estão aqui, porque o Senhor tem o poder de transformar a vida de cada uma delas, de dentro para fora, e de trazer à vida o que ainda não existia, de ela colher os frutos que ela ainda não plantou, ou mesmo que plantou, e a semente está doente, a árvore está doente, que ela possa conseguir curar. E que tudo que ela precisa, o Senhor venha mostrar, o Senhor venha dar direção, o Senhor venha colocar pessoas, o Senhor venha tirar pessoas, o Senhor venha abençoá-la, porque o Senhor tem um propósito para a vida dela. Nós precisamos acreditar no propósito de Deus para a nossa vida. E eu creio na minha vida e também creio por ela, mesmo que ela não creia, mesmo que ela não acredite nem nela mesma. Mas eu vou acreditar por ela. E se eu acredito por ela, ela também será abençoada. Em nome de Jesus. E eu quero que vocês repitam assim comigo. Eu sou uma mulher em crescimento. Repita comigo. Eu sou uma mulher que me comprometo a me liberar e de deixar para trás tudo que ficou, sem peso e sem culpa. Se comprometa aí, mulher. E fale assim também comigo. Hoje eu escolho agir com consciência. Hoje eu escolho com maturidade emocional e amor, o amor que existe em mim. Repita aí. E faça uma respiração profunda, soltando o ar pela boca. Pode abrir os seus olhos tranquilamente, aos poucos. E aí, mulher? Como você está se sentindo agora? Ficaram aqui comigo? Quem ficou? Conseguiu fazer o exercício? Fala pra mim. E aí? Me contem. Passou bastante essa live, né? Quase 1 hora, mas não tem problema. É necessária, né? Com certeza passou muito rápido. Quantas vezes a gente fica 1 hora por aí, rolando no feed do Instagram e não traz nenhum resultado, né? Nada diferente na nossa vida. E aí, Marcela, luz? Luz iluminou por aí? Maravilha. Perfeito, que bom, que bom. Mulher, você que chegou depois, fique à vontade para você assistir essa live desde o começo, também assistir de novo, compartilhar essa live com alguém, né? Nós fizemos aqui um breve exercício, vou falar o que nós fizemos aqui. Um breve exercício, 7 minutos, que foi o tempo da música, olha como é que passa rápido e ao mesmo tempo parece que demorado, né? 7 minutos de limpeza, de alguma forma a gente fez aqui um exercício de limpeza emocional, de internalização, né, das nossas emoções através da mente, de algo que já está dentro de você, onde eu te guiei, te conduzi para um lugar, né, eu escolho, e trouxe uma afirmação que na verdade é uma afirmação de algo que está dentro da gente, tá bom? Então, isso é muito bom. Se você quiser depois assistir para ouvir de novo só essa parte, é muito bom aí para os seus próximos dias. Quero convidar você, que ainda não faz parte da comunidade Corajosas, a estar comigo na comunidade. Quem é mulher, né? Mulher aí que está passando pelo processo, que vai entrar no processo de terapia comigo, que eu sei que tem algumas aqui que vão entrar, já vão ganhar o acesso à comunidade, mas você que não
quer passar por processo agora, né? E também já fez processos terapêuticos, mas quer estar dentro da comunidade, você vai acessar os 7 dias de limpeza emocional estruturado, guiado, né? Que eu fiz ano passado, estou repetindo esse ano, e mudei todinho ali os direcionamentos do material. E por um valor bem, né, tranquilo aí para você pagar. E para quem assistir essa live e falar assim, eu quero, você vai pagar um mês e vai receber 2, R$ 49,90. Tá bom? Não só pela limpeza emocional, mas para você assistir depois tudo que tem lá. A gente tem aula de cura, a gente tem outras aulas e a renovação da mente. Eu vou entregar para vocês, as mulheres da comunidade vão receber essa semana a aula, na verdade é um workshop de 4 horas que eu realizei ano passado e que vai ser repetido esse ano. 4 horas de workshop, mão na massa, de como renovar a mente estruturadamente. Então, tem exercício emocional parecido com esses aqui, só que mais profundos. Tem ferramentas práticas, ferramentas que eu uso no meu dia a dia, práticas para você colocar a mão na massa, isso mesmo. E você vai poder fazer isso de uma forma estruturada. Compartilhe essa live, porque se essa live ajudou você, fez bem para você, outras mulheres precisam também estar aqui comigo. Mulher, gratidão por você estar aqui até agora. Parabéns por você permitir. Que Deus te abençoe. Um abençoado domingo, um penúltimo domingo aí do ano. Penúltimo? É isso mesmo. Domingo do ano. Um feliz Natal para você e para sua família. Uma abençoada virada de ano, né? Que assim a virada de ano seja tranquila, leve, em paz. Façam escolhas conscientes. Se cuidem dos seus, né? E, um abraço apertado no coração e um beijo, 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 beijo. Amo a vida de vocês. Tchau, tchau. E deixe um comentário se você gostou. Beijo, beijo. Deus abençoe, Bia. Amém.